De Jesus. Este é o nosso ensinamento, é isso que nós queremos aprender em nome de Jesus para a sua glória. Amém, Jesus. Muito bem. Irmãos, primeiro ponto. Para aquele que quer se aproximar de Deus, primeira coisa que você tem que fazer: se sujeitar a Deus. Quando eu falo em sujeitamento, quando eu falo em se sujeitar, eu gostaria que você seguisse duas linhas de raciocínio. E eu vou falar bem pausadamente isso para que fique gravado na sua mente, porque é importante você aprender o que é se sujeitar a Deus. Quais são as duas linhas de raciocínio? Primeiro, nós precisamos aprender a se sujeitar à autoridade de Deus. E segunda linha de raciocínio, precisamos aprender a nos sujeitar à vontade de Deus. Entenderam bem? Primeiro, se sujeitar à autoridade. E segundo, se sujeitar à sua vontade. Vamos falar um pouco sobre a autoridade. A autoridade de Deus, ela é expressa em toda a Bíblia. No mundo onde nós vivemos, o Ronaldo aqui, ele é policial. Então ele é uma autoridade constituída aqui na Terra, não é isso? É isso, Ronaldo? Eu estou errado? Certo, correto. Ele é uma autoridade constituída através das leis que regem o governo do nosso país. A polícia militar, ela é uma autoridade. Tanto que, quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando você está com o seu carro, fazendo uma viagem, e existe lá um policial militar, um policial rodoviário, e ele levanta a mãozinha. Isso aconteceu comigo semana passada, retrasado, me deu um problema. Ele levanta a mãozinha e faz assim, ó. O que você faz? Você passa por cima dele? Não, você obedece, você para o teu carrinho, não é isso? Por quê? Por que você para o carro? Porque ele é uma autoridade. Por que mais? Porque você sabe que se você passar ali naquela, não seja uma blitz, ou seja no que for, você vai ser punido. Você vai ser preso. Você vai sofrer as penas legais. Desobediência, né? Desobediência. Ele é uma autoridade. Ele que pode te dar voz de prisão, porque ele é uma autoridade constituída pelas leis, pelo governo que rege as leis do nosso país. E nós reconhecemos isso justamente quando ele está fadado. No caso lado a gente sabe, mas você só reconhece através da fada. Quando ele está fadado, ele ali se torna uma autoridade. Ele pode ser grande ou pequeno, né? Mas se vem um caminhão com uma carga, sei lá, de 50 toneladas, se ele manda parar, a pessoa tem que parar, porque ele é uma autoridade e tem que ser obedecida. Da mesma forma, nós temos que interpretar isso na questão da autoridade divina. Deus, ele é autoridade. Mas muitas vezes nós deixamos de obedecer a Deus, porque a grande verdade é que muitas vezes nós não reconhecemos Deus como nossa autoridade. Muitas vezes você reconhece Deus só como pai, ele realmente é pai, ou só como amigo. Mas a palavra de Deus, você vai encontrar isso em diversas vezes, é dito a nós que Deus, ele é Senhor. E sendo Senhor, automaticamente, se ele é o nosso Senhor, nós somos o que dele? Nós somos servos. A palavra servo, para quem não sabe, significa escravo. Se bem que existe, Jesus, ele é tão bom que ele veio à terra e ele falou: olha, não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que manda o seu Senhor, mas vos chamo de amigos.
O amor de Deus é tão bom que Ele te trata como amigo. Porém, nós temos que reconhecer que Deus é Senhor. E quando nós deixamos de obedecer a Ele, é porque nós não reconhecemos a sua autoridade. Nós não reconhecemos, ou talvez a gente pense que como você reconhece a polícia militar com autoridade, porque se você fizer a coisa errada, você vai ser punido. E talvez com Deus, existe hoje um evangelho livre, né? Não tem problema se der uma pecadinha, não tem problema se você cometeu um erro, né? Deus é amor. Deus é amor, porém é justiça. Nós temos que reconhecer a sua autoridade. Ele é autoridade no céu, Ele é autoridade na terra. Quando erramos, porque não reconhecemos a autoridade. Não entendi. Quando erramos, porque não reconhecemos como autoridade. Correto. Quando nós não reconhecemos, a sequência vem. Correto. E o preço é alto. Da sequência daquele que não reconhece Deus como autoridade. Vamos reconhecer Deus como autoridade. Ele é Senhor. Ele é nosso Senhor. E nós dizemos isso várias vezes nas músicas, nos hinos que cantamos. E quantas vezes você fala isso? Reconheça a autoridade de Deus. Que Deus é poderoso. Temos que nos sujeitar à sua vontade. E a sua vontade, qual é a sua vontade? Ele está aqui escrito na palavra. A vontade de Deus é a sua palavra. E quantas vezes nós oramos, né? Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas quando Deus quer realizar a sua vontade, às vezes nós não aceitamos ou até reclamamos. Porque geralmente, irmão, a vontade de Deus não é a mesma vontade nossa. A nossa vontade é muito carnal. Nós não temos visão do futuro. Foi difícil reconhecer a vontade de Deus quando o policial me parou, apreendeu o documento e ainda me aplicou uma multa. Foi difícil. Mas quando nós saímos, nós oramos, ó Senhor, nos protege, livre de todo mal, que seja feita a tua vontade. Talvez a vontade de Deus fosse, né, não sei, talvez ele poderia ter ser protegido de um acidente ou coisa pior, né? Eu estava morrendo de sono aquele dia, tinha acabado de sair de serviço, talvez buscar meu cunhado para trabalhar aqui na minha casa, não tinha nem dormido, né? E muitas vezes nós reclamamos. A vontade de Deus, e você quer saber qual é a vontade de Deus, está aqui, escrita na sua palavra. E nós precisamos de sujeitar, primeiro, a autoridade de Deus e também se sujeitar à sua vontade. Faça isso e você começará a se aproximar mais de Deus. Você vai começar a se chegar a Deus. E olha, irmão, como é bom estar próximo de Deus. Vamos dar continuidade? Resistir ao diabo. Irmãos, nós sabemos que, para quem não conhece a Bíblia, eu sempre falo aqui que nós temos 3 inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. E o ser humano, para quem não conhece a Bíblia, pensa que o diabo é o pior deles, né? Existe um folclore, né? Em relação ao diabo, né? E a pessoa, eu vi uma mulher vestida de vermelho, já pensa que se dá nome ao diabo, é pombagira, é isso, é aquilo. Muita coisa vem do folclore também, e as pessoas acabam tendo medo. O pior dos inimigos, com certeza, é a nossa carne, é o inimigo íntimo que nós temos. Mas o diabo também é um inimigo perigoso e poderoso. A palavra de Deus, ela fala, resiste ao diabo. Irmão, se o diabo, ele teve a capacidade de tentar o próprio Senhor Jesus, quanto mais a nós. E como é que ele se aparece? Como é que ele aparece na nossa vida? Através das ações. Na hora quando alguma ação aparece para que a gente seja desonesto, quando alguma ação acontece para que a gente venha cometer uma mentira. É o diabo nos tentando, baseado na nossa fraqueza, para que a gente venha fazer a sua vontade. E quando fazemos isso, não estamos resistindo. E aí estamos, em vez de se aproximar de Deus, estamos nos distanciando de Deus. Resistir ao diabo. As ações
que ele põe na nossa vida para nos atrapalhar. Eu só conheço duas formas de resistir o diabo. Vamos lá, vamos para a Bíblia. Deixa eu ver se eu sei, né? Vamos ver se eu vou acertar. São Mateus 26 e 41. Vou te ensinar as únicas duas formas que eu conheço para que a gente possa resistir o diabo. 26 e 41. Quem achou pode ler aí. Vou ver se é 26 e 41 mesmo ou é 28. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. As únicas duas formas, irmão, de você resistir ao diabo, resistir à tentação. Eu não conheço outro. Existe ideologia, pensamento sobre isso, mas o meu negócio é Bíblia. E aqui está escrito: Jesus, foi palavra de Jesus. Vou escrever: Jesus, vigiai e orai. A vigilância, eu aprendi com o pastor Roberto, significa obediência à sua palavra, né? A gente se torna vigilante. A oração é outra coisa que faz que a gente consiga resistir o diabo. O problema da oração, eu já preguei sobre oração aqui, e eu sempre disse que a oração ela tem que fazer parte da nossa vida. Você tem que. A oração não é aquele negócio que, aquele bate horário, aquele bate canal, você vai lá, aquele horário você vai e dobra o joelho 20 minutos. Você pode até fazer isso, mas a oração ela tem que fazer parte da tua vida, né? Constantemente, diariamente. E o problema da oração é que muitas vezes, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Vou usar até um termo engraçado para justamente ficar gravado na tua mente. Muitas vezes você só usa a oração como remédio. Você não usa a oração como vitamina. E eu vou te explicar o porquê. Alguém toma remédio para dor de cabeça sem estar com dor de cabeça? Não. Você só toma remédio, só toma um dorinhozinho lá quando você está com dor de cabeça, não é isso? Para sanar a dor de cabeça. Sabe o que acontece conosco, irmão? Que muitas vezes nós só queremos usar a oração como remédio. Nós só queremos buscar a Deus em oração quando o caldo entorna, quando o bicho começa a ficar feio, quando a necessidade aperta, quando a dificuldade invade nossa família, quando o desemprego vem sobre nossa vida. Aí você fala: o negócio está estreito, né? Eu vou fazer uma campanha de oração. O negócio está feio, eu vou para um monte orar que o negócio está feio. Irmão, aprenda a usar a oração como vitamina. Sabe o que é vitamina? Vitamina é quando você toma alguma coisa para manter o teu corpo forte. Você toma alguma coisa para te imunizar de alguma doença. Olha, eu vou tomar uma vitamina de laranja porque eu sei que ela é boa para não dar gripe. Vou tomar uma vitamina de mamão com laranja porque eu sei que ela é boa para o intestino, e assim vai. Nós temos que usar a oração como vitamina, ou seja, você vive uma vida de constante oração, quando o bicho pegar, e o bicho vai pegar, irmão, isso não vai te livrar de você passar por dificuldade. Eu não posso mentir para você. Só tem uma vida de oração que você não vai ter problema. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas quando nós estamos em oração, o nosso corpo está forte. A palavra de Deus, mais do que o nosso corpo, o nosso espírito. Jesus falou: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é alimento. É a única coisa que eu conheço para resistir o diabo. O diabo não se resiste com cara feia. O diabo não se resiste batendo o pezinho, mas sai em nome de Jesus. O diabo se resiste com a palavra. É vigiando e orando. Aí quando ele lança suas setas, quando ele põe aquelas lombadas no curso da nossa vida, nós estamos preparados para vencer em nome de Jesus. Enquanto se resiste o diabo, irmão, você começa a se aproximar de Deus. Vamos se aproximar de Deus. Quem quer se aproximar de Deus aqui?
Nós queremos nos aproximar de Ti, Senhor. Nós cantamos aquele hino, né? Perto quero estar, junto aos Teus pés. Tem que estar próximo de Deus, meu irmão. Num mundo tão caótico e miserável que vivemos, quanto mais nós estivermos próximo de Deus, melhor. Aleluia, o tempo já foi. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Ou seja, o primeiro passo tem que ser seu. O primeiro passo é meu, é nosso. Deus não vai transformar ninguém. Não tem um pozinho mais para transformar. O primeiro passo é seu. O primeiro passo é meu. Tiago falou, chegai-vos a Deus. E aí o que acontece? Ele chegará a vós. O primeiro passo é nosso. Vou continuar aqui. Vamos finalizar já. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti! Eu achei muito interessante essa parte aqui. Já li 500 mil vezes e nunca tinha entendido. Senti vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Tiago aqui ele aconselha, ele fala sobre o pecado, aqui está bem claro, né? Sentir vossas misérias, lamentar e chorar. Ele está falando do pecado, né? O pecado, a palavra pecar, eu já expliquei isso aqui, expliquei até no discipulado. Quem lembra o que significa a palavra? Fora o pastor Roberto aí, quem que se lembra o que significa a palavra pecar? Para você entender bem, porque esse significado dessa palavra me ajudou a entender, né? A Ruth já falou lá, né? Não era você ter falado, né? Mas muito bem, é isso aí. O que significa a palavra pecado? É errar o alvo. Qual é o alvo do cristão? Daquele que segue a Jesus, daquele que quer se aproximar de Deus. Qual é o alvo do cristão? A sua palavra, não é isso? Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso objetivo, é seguir a sua palavra. Então toda vez que a gente comete um pecado, é quando a gente foge da palavra. A gente errou o alvo, nosso alvo é a palavra. A palavra de Deus manda a gente amar o nosso inimigo. Aí a gente vai lá e odeia. Cometemos um pecado, erramos o alvo. A palavra de Deus aconselha nós não mentirmos. Nós vamos lá e mentimos, fugimos, erramos o alvo. A palavra de Deus nos aconselha a ser honesto. Nós muitas vezes somos desonestos, erramos o alvo. E o pecado, o pior problema do pecado é a consequência, como o pastor Roberto falou no começo. É a consequência que o pecado traz. Às vezes é devastadora. São erros que cometemos que podem influenciar em todo o curso da natureza da nossa vida. E é por isso que fora que nós nos distanciamos de Deus com isso. Deus, ele ama a todos. Deus ama a humanidade, com certeza. Fez lá o homem a sua imagem e semelhança. Mas Deus não precisa de nós, não. Quem precisa de Deus é nós. Quem precisa de Deus somos nós. E nós temos que abandonar a prática do pecado. E a consequência que ele pode trazer pode ser devastadora. Eu já dei aqui um conselho, falei uma vez sobre o pecado, eu lembro, e eu vou falar de novo. Consequências do pecado. Pecado é pecado. Se você cometeu um pecado e você morrer hoje, eu me atrevo a dizer que você pode morrer sem salvação. Pecado é pecado. Quantas vezes você não, vamos citar o ser humano, a humanidade, né? Nós, né? Quantas vezes nós, por exemplo, vamos dar um exemplo bem clássico, um pecadinho, vamos usar o exemplo de um pecadinho. Quando liga aquele, tem alguém que trabalha em telemarketing? Não, né? Não? Tem ninguém, não? Então tá, posso falar então. Quando liga aquele pessoal do telemarketing em casa, ou liga aquele pessoal do banco procurando para te fazer cartão de crédito, querer emprestar dinheiro, mas dá uma raiva, né? E aí, muitas vezes, eu já vi várias, o meu pai mesmo, é muito engraçado, o pessoal liga para lá, ele atende, a mulher fala assim, quero falar com o seu José Belviro, ele fala, o seu José Belviro não está, que é o irmão dele, ele está viajando, quando ele voltar, ele fala bem assim, meu pai é uma benção.
Então, quando liga esse pessoal abençoado, aí quantas vezes a gente começa, não, fala que eu não estou, fala que eu não estou, né? Ou quando o chefe liga na sua casa, né, querendo que você vá trabalhar, né? Não, fala que eu não estou. Eu não atendo. É melhor não atender. É melhor, boa ideia. De boa ideia, você tem uma ideia para mim também. Não, quando eu ver que é melhoramento, não vou atender, porque eu não minto. Tem uns que falam assim, ele mandou avisar que ele não está, viajou. Enfim, é um pecado que talvez traga uma consequência mínima, mas é pecado, correto? Se você morrer naquela hora, se acontecer alguma coisa, você está arriscado a perder sua salvação. É um pecado. Como também o assassinato é um pecado, e a consequência do assassinato é muito pior do que uma mentira, porque às vezes é uma mentirinha, mas é pecado do mesmo jeito. Mas muitas pessoas falam assim, eu não menti, eu omiti. Pra mim é a mesma coisa. Não vem com essa conversa, não vai pro inferno omitindo, mentindo, sem fazer curva. Vai pro inferno sem fazer curva, irmão. Não vem com esse negócio, não, eu não menti, eu só omiti. Não vem com essa conversa, não. É melhor não atender o telefone, que nem a lei falou. Não atenda o telefone, porque se você fizer isso, você está cometendo um erro. E o que a gente entende hoje nesse evangelho livre que tem sido pregado, não, esse negócio de pecado, irmão, não estamos no tempo da graça. Uma desonestidadezinha. Ô, irmão, é nós, tá entre nós, é nós, irmão. Oh, Deus perdoa. Deus perdoa, não. Até a hora do Pai Nosso, né? Até a hora do Pai Nosso, né? Meu Deus, tem misericórdia. A sexo de casamento, não, Deus perdoa. Cometeu uma desonestidade, não, Deus sabe, só orar. Deus, João, ele foi bem claro, filhinhos, não erreis. Não erreis. Tudo isso é pecado do mesmo jeito. A consequência pode ser devastadora, como pode ser mínima, mas é pecado do mesmo jeito. E o apóstolo, o Tiago aqui, ele ensina uma coisa interessante. Porque por causa desse evangelho livre que se prega, porque a liberdade hoje, esse evangelho livre, a gente às vezes tem a impressão que o evangelho é muito mais fácil do que no passado, mas eu acho que não. Eu tenho uma opinião diferente. Quando Jesus falou, por exemplo, que se cometesse adultério, a pessoa morreria. E depois Jesus veio com o tempo da graça, e ele ensinou dizendo o seguinte: se só com o seu pensamento você pensasse alguma coisa, você já estaria cometendo adultério. Isso é o tempo da graça. No passado você precisaria de cometer o ato propriamente dito. Já no tempo da graça, se você só pensar, você já está cometendo adultério. Será que é mais fácil? Será que essa liberdade dá essa impressão? E nós, a igreja em si, ela começa a agir dentro dessa liberdade. E a gente começa, não, mas Deus é amor, meu irmão. Deus é amor. Deus é nós, mano. Deus é nosso Pai. Tiago, ele aconselha aqui, ele fala, chorai. Quando você cometeu um pecado, quando você cometeu um erro, o sentimento, tem gente que eu errei, né? Fazer o quê, né? O filho errou, errou, né? Fazer o quê? O homem cometeu um errado, traiu, vai fazer o quê? O homem é assim mesmo, errado. A palavra de Deus diz assim, que se você errar, você tem que chorar, se lamentar. Está escrito aqui, irmão, eu não sou eu que estou inventando, deixa eu ver se sou eu. Está escrito aqui, sentir vossas misérias, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Quando se comete um erro, o sentimento tem que nascer em nós, tem que ser esse sentimento de tristeza, de choro. Temos que chorar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Isso é arrepender. Por isso que Davi, você vê lá no Salmo 51, né, ele se arrependendo. Homem que cometeu 2 erros gravíssimos. Porém, nós vemos ele chorando lá no Salmo 51. E se tem uma coisa que Deus e considera, o versículo que nós lemos aqui no 10, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Nós vemos Davi ali chorando, meu Deus, eu tenho que parar aqui, fechar essa Bíblia. Nós vemos Davi chorando ali as suas misérias, pedindo misericórdia pelos seus pecados. Cometeu 2 pecados gravíssimos, mas mesmo assim a palavra de Deus chama Davi o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, porque o riso dele se converteu em pranto.
Ele chorou o seu pecado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.